João, capítulo 13, do verso 31 ao verso 35. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amém? Queridos irmãos, eu quero começar a mensagem de hoje contando uma história para vocês. Certa vez, numa grande cidade, havia uma menina, uma garota. Ela era cega e ela trabalhava vendendo maçãs. Certa feita, ela foi para o centro da cidade, que era uma cidade grande, uma grande metrópole, e ali ela montou a sua barraquinha, organizou as frutas e começou a vender as suas maçãs. Nesse dia, no corre-corre de uma cidade grande, alguém acabou esbarrando na barraca e todas as maçãs da menina rolaram e acabaram caindo no chão. A menina, desesperada, lembre-se que ela era cega, ela começou a tentar recolher as maçãs, o que era uma tarefa muito difícil, para não dizer impossível, sem a ajuda dos outros. Por mais que as pessoas vissem a menina ali, ajoelhada, tateando, procurando as maçãs, ninguém perguntou para ela se ela precisava de ajuda ou se ela queria ajuda. As pessoas passavam de largo e continuavam rumo aos seus afazeres. A cena que nós vemos aqui, eu quero que você tente imaginar na sua memória, é de uma menina aflita, com lágrimas já rolando pelo seu rosto, e se perguntando se haveria alguém para se colocar de joelhos ao lado dela e recolher as suas maçãs. Agora guarda essa cena na sua cabeça. No fim da mensagem, eu prometo que eu conto para vocês como é que essa história vai terminar. João capítulo 13, meus irmãos, é um capítulo muito marcante desse evangelho. É nele que nós vemos, por exemplo, o Senhor Jesus, durante a última ceia, lavando os pés dos seus discípulos, ensinando-os que, se ele como mestre havia feito isso, seus discípulos deveriam de igual modo lavar os pés uns dos outros, como um símbolo de serviço, de humildade, de amor. É ainda nesse capítulo 13 de João que Judas é apontado pelo Senhor Jesus como aquele que o trairia. E o texto nos mostra que, apesar dos outros discípulos não terem entendido, Judas entendeu que Jesus apontava e falava sobre ele. E o texto diz que imediatamente ele os deixa e sai para colocar em prática o plano que ele já havia traçado no seu coração de trair o Senhor Jesus. Na sequência, a partir do versículo 31 até o capítulo 16 de João, nós vamos encontrar as últimas palavras. Vamos encontrar as palavras de despedida do Senhor Jesus para os seus discípulos. E de modo geral, meus irmãos, através delas, Jesus tem o propósito de os preparar para os terríveis acontecimentos que viriam na sequência. E vocês sabem muito bem quais são: a sua prisão, o seu julgamento e a sua morte e morte de cruz. O trecho que nós lemos essa noite é justamente a introdução, é justamente as primeiras palavras desse discurso de despedida. Nele, meus irmãos, o Senhor Jesus deixa claro que após a saída de Judas, os mecanismos, digamos assim, de prisão, julgamento e execução estavam em movimento. Havia sido dada a largada. Se em João capítulo 12, versículo 23, o capítulo anterior, Jesus, conversando com alguns gregos que o haviam visitado, já havia dito a eles que a sua hora havia chegado.
Em João 13:31, a hora chega de fato. E quando o momento da sua crucificação chega, meus irmãos, a primeira coisa que Jesus faz é reconhecer que aquela era a hora que o Filho do Homem e Deus o Pai estavam sendo glorificados. Na cruz, tanto o Pai como o Filho, segundo as Escrituras, são glorificados. O Pai por tê-lo entregue para morrer ali e salvar os pecadores, e o Filho por ter se submetido e entregue a sua vida para satisfazer a vontade do Pai. Os comentaristas bíblicos, eles dizem que essa fala de Jesus nos remete ao texto de Isaías 49, de forma mais específica, Isaías 49, versículo 3. Um texto onde o próprio Deus diz o seguinte sobre o seu servo, o servo sofredor, o Senhor Jesus: você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. E na sequência desse texto, meus irmãos, no versículo de número 5, o servo do Senhor responde para Deus dizendo: mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Ou seja, meus irmãos, na profecia de Isaías sobre o servo do Senhor, o mesmo servo sofredor que é abordado mais para frente no capítulo 53, nós já vemos claramente essa ideia de que Deus seria glorificado no seu servo e o seu servo seria glorificado por Deus. Essa mesma ideia é repetida pelo apóstolo Paulo em Filipenses 2, um texto que eu e você conhecemos bem. A partir do versículo 9, ele afirma que, por causa da cruz, abre aspas, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para quê? Para a glória de Deus Pai. Portanto, a obra da cruz, ela glorifica o Pai e glorifica o Filho. Quando Jesus afirma que isso estava acontecendo, só poderia então significar aquilo que nós falamos há pouco, que havia sido dada a partida para os acontecimentos que conduziriam o Senhor Jesus até o Calvário. E por causa disso, meus irmãos, por causa dessa separação iminente de Jesus e dos seus discípulos, ele começa então a prepará-los para a sua partida, prepará-los para a separação física. E a primeira coisa que ele faz é ensinar a eles um novo mandamento. E um novo mandamento que seria fundamental durante a sua ausência. É como se o Senhor Jesus dissesse: na minha ausência, é isso que eu espero de vocês. Na minha ausência, é assim que eu espero que vocês vivam. E essa ideia fica clara para a gente à luz do versículo 33. Porque Jesus afirma, meus irmãos, para os discípulos que estaria com eles por mais algum tempo, mas que em breve não poderia mais ser encontrado. E da mesma forma como ele vinha falando aos seus adversários judeus, agora ele fala para os seus discípulos claramente: para onde eu vou, vocês não podem ir. E em decorrência, meus irmãos, desse triste, mas necessário fato, o do afastamento físico entre eles, é que Jesus diz então, nos versículos 34 e 35, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Percebam o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Chegou a hora, Jesus está dizendo. Eu e o Pai estamos sendo glorificados. Em breve nós não estaremos mais juntos. E por causa disso eu deixo um novo mandamento para vocês obedecerem. Que vocês amem uns aos outros. Há uma pergunta que nós precisamos fazer diante dessa fala de Jesus.
especialmente para você que é conhecedor das Escrituras. Em que sentido esse é um novo mandamento? Já parou para pensar? Em que sentido esse é um novo mandamento? E por que eu estou falando isso? No Pentateuco, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, nós já encontramos o mandamento desde a lei de Moisés. O mandamento de amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E em Mateus, capítulo 22, versículo 27, Jesus afirma o segundo grande mandamento, que junto com o primeiro dependem toda a lei e os profetas, que também é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Onde está, portanto, a novidade daquilo que Jesus fala aqui em João 13? A novidade, meus irmãos, está na forma, está na maneira e está no referencial de como amamos uns aos outros. Pensem comigo. Em Levítico e em Mateus, nós amamos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Mas em João 13, meus irmãos, o mandamento é novo, porque o nosso referencial já não é mais o amor que nós temos por nós mesmos. O nosso referencial é o amor que Jesus tem por nós. O mandamento é novo porque Jesus nos manda amarmos uns aos outros da mesma forma, da mesma maneira como Ele nos amou. E isso aumenta em muito o padrão de Levítico e o padrão de Mateus. Porque se o padrão é o amor que eu tenho por mim, meus irmãos, então o amor que eu vou ter pelo meu próximo pode variar muito. Você concorda comigo? Nem sempre vai ser em um grau elevado. Pode variar muito. Afinal de contas, em momentos da minha vida em que eu não estiver me amando tanto assim, ou cuidando tanto assim da minha vida, ou me preocupando comigo, o padrão vai ser baixo. Eu não me amo, eu não me importo comigo, eu levo às vezes uma vida inconsequente, com escolhas autodestrutivas. Portanto, se o padrão for sempre a forma como eu me amo, então o amor que eu tenho para oferecer para o meu próximo, ele é bem limitado e ele é bem inconstante. Mas se o meu padrão de amar é o padrão de Jesus, meus irmãos, aí a coisa é completamente diferente. Aí o sarrafo vai lá para cima, porque como é que é o amor de Jesus? Em linhas gerais, meus irmãos, o amor de Jesus é um amor sacrificial. É um amor que se esvazia e se humilha pelo bem do próximo. É um amor que a gente perde para que o outro ganhe. O amor de Jesus é um amor contracultural. Porque a cultura desse mundo vai dizer que nós devemos amar apenas aqueles que nos amam. Mas o amor de Jesus, como você sabe bem, é um amor destinado aos inimigos. Tanto é que lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo nos diz que o amor de Deus por nós é provado pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por mim e por você quando nós ainda éramos pecadores. Cristo morreu por aqueles que o perseguiram. Cristo morreu por aqueles que o odiavam. Cristo morreu por aqueles que queriam o seu mal. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que foram os meus pecados e as minhas ofensas contra Deus que levaram Jesus para a cruz. Mas além de ser contracultural, o amor de Jesus também é um amor incondicional. Ele me amou na cruz, meus irmãos, e Ele continua me amando, mesmo diante dos meus constantes deslizes, mesmo diante dos meus pecados, mesmo diante de todas as vezes que eu nego o Senhor com as minhas ações ou com as minhas palavras. Na sua ausência, enquanto Ele não volta para nos buscar, é esse amor que Jesus manda que os seus discípulos tenham um pelo outro. Eu quero dizer para você ainda que se é mandamento do Senhor, meus irmãos, não é opcional. Se é mandamento do Senhor, é algo que precisa ser obedecido.
Diante de Deus, o peso de amarmos uns aos outros como Cristo nos amou é o mesmo de não matar, não roubar, não cobiçar, não mentir e etc. É mandamento do Senhor. Mandamento, meus irmãos, que nasce no momento em que a nova aliança é selada. E aqueles que fazem parte da nova aliança com Cristo não têm outra opção a não ser obedecer, a não ser colocar em prática este grande mandamento. Aliás, no versículo 35, Jesus afirma categoricamente que é a observância desse mandamento, ou nessa observância, que nós seremos reconhecidos, que nós seremos identificados como seus discípulos. Meu irmão, minha irmã, por mais que o que eu vou dizer agora seja importantíssimo para a nossa fé, para a nossa espiritualidade, Jesus nunca falou que ir à igreja é a marca dos seus discípulos. Jesus nunca falou que cantar é a marca dos seus discípulos, ou dar o dízimo, ou participar de grandes eventos e congressos gospel, ou andar por aí vestido de crente, se isso é possível, ou dando a paz do Senhor para os outros, ou ficar andando pela rua com a Bíblia debaixo do braço. Jesus não caracterizou nada disso como a marca do verdadeiro discípulo. O que nos caracteriza como discípulos de Jesus é quando nós manifestamos o mesmo amor que Ele tem por nós na vida uns dos outros. Tanto é, meus irmãos, que em João 17, na oração sacerdotal, Jesus pede ao Pai que os seus discípulos sejam um, para que o mundo cresça que Ele fora enviado por Ele. Percebam, Jesus não pediu para Deus: Pai, enche os templos para que o mundo creia. Pai, enriqueça, dê prosperidade aos meus discípulos para que o mundo creia. Jesus pediu que eles sejam um, assim como eu e o Senhor, que eles também sejam um. Uma só mente, um só coração, um só espírito, um só amor que é emanado deles uns pelos outros e que mostra para o mundo que eles são meus discípulos. E Jesus pede para que esse amor excepcional exista entre nós, porque na cruz, meus irmãos, nós também fomos excepcionalmente amados por Ele. Amém? Na cruz nós fomos excepcionalmente amados por Ele. Tertuliano, um dos pais da igreja, relata que no seu tempo os pagãos diziam o seguinte sobre os discípulos de Jesus. Olha o que era falado pelos pagãos acerca dos cristãos. Vejam como eles se amam. Vejam como estão prontos a morrer uns pelos outros. Era isso que um pagão dizia de um discípulo de Cristo na época de Tertuliano. Meu irmão, minha irmã, só alguém que é verdadeiramente discípulo de Jesus é capaz de viver e é capaz de amar dessa forma. Em João capítulo 15, ao repetir o mesmo mandamento, no verso 13, Jesus afirma: ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. O mandamento de Jesus, meus irmãos, ou o mandamento que Jesus nos dá, nos coloca na condição de termos que dar a nossa vida pela vida do nosso irmão, se assim for necessário. Mas eu pergunto para você, como isso seria possível se nós não estamos dispostos a demonstrar o nosso amor em coisas muito menores? Muito menores. Se eu não sacrifico meu ego, meu orgulho, meu tempo, meus interesses, meu dinheiro, entre outras coisas, para demonstrar amor pelo meu irmão, em que cenário seria possível eu dar a minha própria vida pela vida dele? O que Jesus nos pede, meus irmãos, é que nosso amor uns pelos outros não tenha limites, não tenha barreiras, seja inesgotável e renovável a cada dia, assim como é o amor dele por nós. Quando eu estou diante de alguém que precisa ser amado,
a pergunta que eu devo fazer é: como Jesus o amaria? Como Jesus demonstraria amor por ele? E não é difícil de responder, meus irmãos. Especialmente para os discípulos de Jesus, de quem é esperado que conheçam profundamente o seu mestre. E quando você descobrir como Jesus amaria aquela pessoa que está diante de você, vai e ame, porque é nisso que você será reconhecido como um discípulo de Jesus, como um cristão, como um pequeno Cristo. Amém? A história da menina cega, vendedora de maçãs, termina justamente, meus irmãos, com um ato de misericórdia de um homem que decidiu abrir mão da sua vida por um breve tempo para cuidar da vida dela, naquele momento de angústia, naquele momento de desespero. Mesmo vestido para o trabalho, mesmo apressado, ele para, ele larga a sua pasta, ele se coloca de joelhos, recolhe as maçãs, põe a barraca em pé, organiza as frutas e ainda se propõe a pagar pelas maçãs que foram pisoteadas pelos outros quando caíram no chão. A menina cega então estende a mão como se quisesse tocar no rosto do homem. O homem deixa e ela então pergunta para ele assim: moço, é você que é Jesus? O homem então sorri para ela e responde: eu não sou Jesus, mas eu sou um dos discípulos dele. Minha oração é que através do seu amor pelas pessoas, amor sacrificial, incondicional, amor contracultural, que ama inimigos, perseguidores, pessoas que querem o seu mal, minha oração é que você também seja reconhecido como um discípulo, como um pequeno Cristo. Amém? Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a obedecer esse mandamento na nossa vida diária, com as pessoas que estiverem à nossa volta. Amém, Senhor.